Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Espanhol e hoje eu vou guiar vocês na instalação de dois programas, o R e o RStudio, com a finalidade de utilizar eles em conjunto, né, para nós podermos realizar aí as nossas análises de dados, tá bom? Esse vídeo é sobre a instalação desses dois programas, né, no sistema operacional da Apple, o macOS, e no meu caso aqui eu estou mostrando, né, esse vídeo com o sistema macOS Catalina versão 10.15.5, tá bom? Então, para poder trabalhar bem com esses dois programas, a sugestão é que primeiramente a gente instale o R e depois o RStudio. Nós vamos seguir essa ordem, tá bom? E eu sugiro que você siga essa ordem também. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou abrir aqui o meu navegador de internet, vou acessar a minha ferramenta de pesquisa, né, na internet aqui e vou digitar R Statistics, tá bom? Quando eu faço isso, no meu caso aqui, a segunda opção que apareceu é o site do projeto R, né? Então primeiro a gente vai fazer a instalação do R, então vamos entrar primeiro no site do R, que é esse www.r-project.org, tá bom? Clicou ali e caí na página inicial aí do projeto R, tá bom? Aí aqui dentro nós vamos clicar aqui nesse link, ó, Download R, né? Download do R ali. E vai cair nessa página aqui de Chrome Mirrors, né? Mirror é espelho, né? E Chrome, o que significa Chrome? Está escrito aqui, ó, é Comprehensive Archive Network, tá bom? Significa onde está fisicamente, né, localizado o arquivo fonte e os arquivos relacionados com o download e instalação do R, tá bom? E espelho, por que espelho? Porque a ideia aqui é nós procurarmos o local onde geograficamente está mais próximo de onde a gente está fazendo a instalação, porque quando a gente faz isso, né, sempre que a gente, durante a instalação e quando nós formos, por exemplo, atualizar ou instalar um pacote dentro do R, ele vai buscar nesse espelho, né, nesse CRUN mais próximo. Então a ideia é que fique mais rápido, né, tanto a instalação quanto as atualizações dos pacotes quando você busca isso no repositório mais próximo geograficamente de onde você está. Então, no caso, então nós vamos vir aqui em Brasil, né? No caso, eu estou em São Paulo, então eu vou escolher esse link aqui, que é da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, tá bom? Cliquei ali. E a gente vai fazer o download para o nosso sistema operacional, que no caso é o macOS, né? Então eu vou clicar aqui ó, em Download R for macOS, tá? X, né? Cliquei ali. E aí tá na página, e aí ó, o último release, né, do R é esse pacote aqui, é o R4.0.2, então eu vou clicar aqui e ele vai fazer o download para mim desse arquivo, tá bom? Então eu estou voltando aqui, ó, tá fazendo o download aqui na minha pasta de downloads, tá bom? Aí a gente aguarda ele fazer o download do arquivo. Terminou de fazer o download, tá? Eu poderia clicar aqui já direto, mas eu vou mostrar para vocês o caminho mais convencional, que então você vem no Finder, vai na sua pasta Downloads, né? E lá no Downloads está o arquivo do R aqui, tá bom? Clica duas vezes no arquivo do R, e aí é só seguir aqui o que o sistema vai indicar para você para poder fazer a instalação, tá bom? Então aqui é a introdução, né? Vou continuar. Aqui são algumas informações sobre o software que a gente está instalando, né? O R4.0.2. Continuei. Aqui a licença, né? Então eu vou clicar em continuar, ele vai falar se eu concordo com a licença ou não. Se eu quiser instalar o programa, eu tenho que concordar. Se eu não concordar, eu clico aqui em disagree, não vou instalar o programa na minha máquina, nesse caso, tá? Mas no caso eu vou colocar que eu concordo com a licença. Aí o próximo passo aqui é você escolher o HD onde você quer instalar. No caso eu só tenho um HD nessa máquina, então eu só tem ele aparecendo aqui, então é nele mesmo que eu vou salvar, tá? Continuar. Aqui mostra a quantidade de espaço que ele vai ocupar, que a instalação vai ocupar na minha máquina, tá? E aí eu clico em install, né, instalar. Aí ele vai pedir a minha senha de usuário, né, install software. E aí ele vai fazer, né, automaticamente ele vai fazer a instalação para mim dos pacotes necessários, etc, do R e instalar na minha máquina, tá bom? Então agora é só aguardar um pouquinho.
Ok, beleza, então ele fez a instalação, tá? A instalação teve sucesso. Aí eu vou clicar aqui no fechar, sair ou close, no meu caso está em inglês, aparece close. Cliquei ali. Ele vai falar assim, aí ele pergunta se eu quero pegar o arquivo que eu fiz o download para fazer a instalação, se eu quero mover ele para a lixeira, tá? No caso eu vou fazer isso, tá? Você pode manter ele, mas no caso eu vou fazer isso, porque eu não preciso mais dele, eu já fiz a instalação e ele vai ficar um arquivinho que vai ficar ali ocupando espaço na minha máquina. Eu não quero isso, então eu vou arrastar ele para a lixeira, tá bom? Então quando eu faço isso ele já foi automaticamente aqui para a lixeira, tá? Então ó, se eu abrir a lixeira você vai ver que ele está lá, tá bom? Então, em teoria, né, o R foi instalado na nossa máquina, vamos ver se ele está instalado mesmo. Então, o que você vai fazer? Aqui no seu Finder, você vai vir em Applications, né? O meu está em inglês, lembra disso? O seu deve estar aparecendo aplicativos, ou aplicações, ou programas, algo do tipo. E aí, cliquei ali, ó, e para mim já aparece aqui, ó, o íconezinho do R, tá bom? Então, se eu clicar duas vezes, ó, ele vai abrir o R para mim, né? Aí, ó, então a gente instalou a versão do R 4.0.2, então tá tudo certinho, a instalação tá perfeita, tá rodando. E aí aqui eu já posso começar a minha programação no R se eu quiser, né? Então, por exemplo, fazer uma operação matemática bem simples aqui, só para vocês verem, 1 mais 1, tá? A hora que eu aperto Enter, ele dá o 2 ali, eu posso começar a minha programação aqui sem grandes problemas, tá bom? Agora eu vou fechar aqui o R, né, não quero salvar, vou fechar para eu mostrar para vocês agora como fazer então a instalação do RStudio, tá bom? Então, vou voltar lá no meu navegador de internet, tá bom? O que eu vou fazer agora, né? Vou abrir uma nova aba aqui, vou entrar de novo na minha ferramenta de pesquisa na internet e vou digitar RStudio, tá bom? RStudio. Aí a primeira opção que aparece para mim já é o site, tá? Eu posso clicar direto aqui no Download RStudio, tá? Quando eu clicar aqui, ele já vai cair na página de download. Mas eu vou mostrar o caminho completo para vocês, tá? Então eu vou voltar aqui e vou entrar na página inicial do RStudio mesmo, tá? Na página inicial do RStudio, o que você pode fazer, né? Vai até o final da página e ali vai estar uma aba escrito produtos, né? Products. E aí tem vários produtos aí que eles oferecem. O que a gente vai escolher é um produto open source, tá? De código aberto, chamado RStudio Desktop, tá bom? RStudio Desktop. Clica nele. Apareceu aqui as opções, né? Então, ó, Open Source Edition do RStudio Desktop, tá? Essa Open Source Edition é free, então é essa que a gente vai instalar. Então você pode utilizar ela gratuitamente para o resto da sua vida, sem grandes problemas, tá bom? Tem outras opções também, por exemplo, ó, o RStudio Desktop Pro, tá? Tem algumas funcionalidades, mas é pago, né? O que a gente quer, na verdade, é esse Open Source Edition, que é free, né? Que é gratuito para a gente poder fazer as nossas análises aí. Então, clica no Download RStudio Desktop, beleza, aí caiu daqui na página de download, né? Ele vai falar assim, escolha a sua versão, novamente, né? Você pode escolher versões aí e tal. A gente quer a versão gratuita do RStudio Desktop, tá bom? Então a gente clica ali no download, e aí, ó, o site, né, ele já identificou qual é o nosso sistema e já trouxe esse botão aqui pra gente, é só clicar aqui e fazer o download. Caso não apareça esse botão aqui para você, ele não tenha identificado por algum motivo, é só você vir na listagem aqui dos sistemas operacionais, né, onde ele oferece os arquivos para você poder baixar, tá bom? O S aqui, na verdade, é sistema operacional, né? Operational System. E aí, no nosso caso, o nosso sistema operacional é o macOS aqui, tá? Então a gente clicaria nesse arquivo. Se eu clicar nesse arquivo ou clicar nesse botão aqui de cima, eu vou fazer o download do mesmo arquivo, tá bom? Não tem problema algum. Eu posso vir aqui e clicar aqui, procurar o meu sistema operacional e clicar nesse arquivo, ou aqui, ó, já na cara, né, já apareceu para mim a sugestão do arquivo que eu tenho que fazer, então eu vou clicar aqui nesse botão mesmo. Ó. Cliquei, começou a fazer o download, né? Aí tá mostrando aqui, ó, tá, o processo do download, né? A gente só aguarda ele terminar de fazer o download. Beleza, terminou. No caso, poderia já clicar aqui direto, mas eu vou mostrar o caminho completo para vocês. Ó, clico no Finder, eu fiz o download dele, então ele está na minha pasta Downloads, tá bom? E tá ali o arquivo, tá bom? Vou clicar duas vezes em cima dele, ó. É só esperar um pouquinho para ele poder abrir. E aí ele abriu essa pasta aqui, tá bom? O programa RStudio está aqui. E ele mostra para você aqui, ó, a sua pasta Applications, né, ou aplicativos ou programas, né, onde você tem que arrastar, na verdade, o programa para lá para poder ter ele instalado na sua máquina. É o que a gente vai fazer. Ó. Cliquei, levei para lá, soltei, tá bom?
Então agora, olha só o que aconteceu. Ele está instalando, tá, o RStudio dentro da minha pasta Applications, tá bom? Que é onde eu quero que ele fique instalado mesmo, a mesma pasta onde eu instalei o R, tá bom? E aí é só esperar aí o processo que automaticamente o sistema vai fazer a instalação para você, tá bom? Então aqui, ó, tô na minha pasta Applications, o RStudio já está instalado aqui, tá bom? Aí eu vou clicar duas vezes nele agora para abrir. Eu não preciso, agora sempre que eu for abrir, que eu quiser trabalhar com os dois programas junto, o RStudio e o R, eu não preciso abrir o R e o RStudio, tá bom? Para fazer a instalação a gente precisa fazer separado, né? Primeiro o R e depois o RStudio. Para eu abrir e trabalhar com ele, agora sempre que eu abrir o RStudio, ele já vai abrir o R para mim. Então não tem a necessidade de eu abrir duas vezes, tá bom? Então eu vou clicar aqui ó, duas vezes no RStudio, né? E é a primeira vez que eu estou abrindo o programa, né? Então às vezes demora um pouquinho, ele tem que verificar a licença, né? E tudo mais, e também prioridade de acesso dentro da máquina. E aí ele fala aqui para mim que o RStudio é um app que eu fiz o download pela internet. É verdade, fiz mesmo, né? E ele está perguntando se eu realmente quero abrir. No caso, eu vou colocar que eu realmente quero abrir. Isso aqui é uma coisa de proteção, né? Como eu não fiz, eu estou no sistema operacional da Apple e eu fiz o download desse arquivo pela internet, não diretamente pela Apple Store, porque ele não tem na Apple Store, tá bom? Então aqui é só uma proteção para falar, ó, você tem certeza? Você fez esse download da internet, mas eu tenho certeza do que eu estou fazendo, eu confio no site do RStudio, né? Fiz a instalação corretamente ali, então eu vou clicar no Open, tá? Abrir. Isso só aparece a primeira vez que você abre, tá? Depois ele não vai aparecer mais. Aí das outras vezes que você clicar ali para abrir o RStudio, ele já vai abrir diretamente, tá bom? Aí, ó, pronto. Abriu aqui o RStudio, tá bom? No meu aqui eu já tinha colocado a preferência para o Dark Mode, né? Então eu já abriu em Dark Mode para mim. Para você pode ser que apareça com a parte de trás com background aí branco, né? Que é normalmente um padrão, se eu não me engano, de instalação. Se você não tem esse Dark Mode habilitado, tá bom? Mas não tem problema, a carinha dele é a mesma, tá? E a gente vê aqui, ó, nessa parte da esquerda, tá? Nesse ambiente da esquerda aqui que está escrito console, né? A gente vê aqui, ó, o R versão 4.0.2, exatamente assim, exatamente igual quando a gente abriu o R, né? A gente abriu o R, apareceu exatamente essa janelinha. Vamos até fazer uma aqui, ó, eu vou abrir o R novamente aqui, ó, tá? Só para você ver, eu posso fazer isso, não tem problema nenhum, ó. E aí, olha só, é exatamente a mesma telinha, tá? Então aqui eu programo só no R, aqui eu estou programando só no R também, mas no R dentro desse ambiente, né, que é o RStudio, que vai me ajudar aí com algumas funcionalidades, né? Como por exemplo, vamos supor que eu quero salvar uma lista de valores aqui num objeto chamado DAT, tá? Então, ó, DAT, eu quero salvar ali uma lista de valores 1, 2, 3 e 4 e 5, vai, pronto, e 5, tá? Aperto Enter. Na verdade, se eu der o DAT aqui, ele vai listar para mim o que eu acabei de salvar, tá bom? Mas eu não sei se existe esse DAT em algum local aqui dentro, tá bom? Aqui, aí, ó, por exemplo, aqui no RStudio, se eu fizer a mesma coisa, então DAT, né, eu vou salvar isso numa lista, os números 1, 2, 3, 4, 5, tá? Dei o Enter, ele já aparece para mim aqui que existe uma lista, ó, de números, né, de 1 até 5. Se eu digitar o DAT aqui, é lógico que ele vai listar para mim, mas a vantagem aqui do ambiente é que, por exemplo, né, nesse Global Environment, ele já vai mostrar para mim todos os dados que eu tenho salvos em objetos, como por exemplo o DAT que eu acabei de criar aqui do lado, né? Isso é bem interessante. Tudo que a gente faz aqui no RStudio é legal a gente documentar, né? Então aqui, ó, eu posso clicar nessa flechinha e abrir um R-Script, né? Eu tenho como fazer um R-Script no R também, tá bom? Abrir um R-Script no R. Então eu estou aqui no R, né? File, New Document, e aí eu tenho um R-Script aqui que eu posso digitar os meus códigos aqui. É um análogo, é a mesma coisa do que aquele documento no RStudio. Mas como a gente está usando lá no RStudio agora, eu vou mostrar apenas lá, tá bom? E aqui, por exemplo, eu posso digitar minhas operações matemáticas. Então, por exemplo, agora eu vou criar um DAT2, né, que ele é igual a uma lista de valores 6, 7, 8, 9 e 10. Tá bom? Então o DAT2 está aqui. Se eu quiser rodar isso daqui, o que eu posso fazer? Eu seleciono, tá bom? Seleciono e aperto Command Return ou Enter, né, no teclado e ele vai rodar para mim, ó lá, salvou a lista ali do lado. Ou senão eu posso só vir no final aqui, ó, não preciso selecionar. Eu só clico aqui no final,
aperte também Command Enter, e ele vai rodar, ele rodou de novo aqui, salvou novamente aqui em cima, tá? O DAT2, que é uma lista com esses valores aqui. Tá bom? E o legal aqui é que eu posso ir digitando aqui e tudo mais, eu posso colocar texto, né? Então se eu digitar o jogo da velha, por exemplo, e digitar aqui texto, né? A hora que eu rodar isso, ele não salva nada, ele não faz nada, porque ele lê isso daqui como texto, tá bom? Então eu posso, por exemplo, falar assim, eu quero dizer que esse DAT2 foi um teste, né? Então eu venho aqui e faço assim, ó, teste, né? E se eu digitar tudo isso daqui, ó, então agora eu vou colocar o DAT3 aqui, ó, ele vai salvar os mesmos números, mas vai salvar no novo objeto. Então, ó, ele entendeu o teste aqui como texto, ele não tomou nenhuma ação para isso, né? Mas aí ele salvou o DAT3, ó, com os mesmos valores ali do DAT2, que foi o que eu pedi para ele fazer. E aí aqui eu consigo documentar tudo que eu vou fazendo, né? Porque aí quando eu salvar isso daqui, eu salvo, eu posso enviar, por exemplo, para um colega que se ele tiver o R instalado, é só ele rodar o script, né? Apertar esse run, por exemplo, aqui, ó, que vai rodar todo o script para ele, e ele vai ter a mesma análise que eu. Então, para pesquisa reprodutiva, por exemplo, isso é bem interessante, tá? Nesse caso, o RStudio aqui, pessoal, que eu montei, ele não está em nenhum projeto, ele não está basicamente salvo em nenhum lugar, então ele está aparecendo na minha pasta Home aqui, tá? O que eu sugiro a vocês é que sempre que vocês forem trabalhar com R, vocês trabalhem com projetos, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um projeto agora. Aqui, você vai clicar em File, ó, New Project, tá bom? Eu não vou salvar o meu Current Workspace, que foi o que eu fiz até agora aqui, para a gente poder criar o arquivo novo, tá bom? Então, ó, não salva. Aí eu vou entrar no novo, vou criar um novo, você pode criar um novo diretório, né, uma nova pasta, ou você pode criar o seu arquivo já dentro de uma pasta existente. Aqui no caso eu vou criar uma nova pasta, tá? E eu vou criar um novo projeto do R. Qual que vai ser o nome da minha pasta, o nome do meu diretório? Eu vou colocar aqui modelo, tá bom? Modelo. E aonde que eu vou salvar isso, né? Então ele já está apontando para mim aqui na pasta Downloads, mas se você quiser salvar em outro lugar, você clica nesse botão aqui no Browse, né, para procurar, pesquisar a pasta de onde você vai fazer. Eu vou fazer no Downloads mesmo, porque na verdade eu não vou usar depois esse projeto e eu vou apagar e para mim vai ficar mais fácil ficar ali no Downloads, tá bom? Então eu clicaria ali, ó, clica no Downloads, né? Clica no Downloads, Open, e aí então eu vou criar um diretório, uma pasta modelo dentro da pasta Downloads, e dentro dessa pasta diretório vai estar o meu projeto, tá? Ó, Create Project. Ó lá, beleza, né? Então agora está escrito modelo RStudio, antes estava escrito só RStudio, agora está modelo RStudio, por quê? Porque é o projeto modelo, tá bom? E lembra que onde a gente falou que estava salvo? Deixa eu fechar essas janelas aqui do Finder, vou abrir uma nova janela do Finder, tá bom? E aí a gente vai vir aqui em Downloads, ó, e aí criou então uma pasta, né, um diretório chamado modelo, e dentro, ó, o nosso modelo.rprod, né, rprod, que é um projeto do R, que é o arquivo que está aberto aqui, tá bom? Que a gente está trabalhando. Como eu falei para ele não salvar o Workspace, ele não salvou para mim nem o que a gente tinha salvo aqui no Global Environment, nem o arquivinho R, né? E aí agora a gente pode começar a nossa programação aqui, né? Por exemplo, exemplo, né? E aí o exemplo eu fiz aqui o DAT, salvei o DAT, lembra? 1, 2, 3, 4, 5, ó, né? E aí eu vou fazer o DAT2 já também, né? Combine, a gente tinha feito 6, 7, 8, 9 e 10, né? Esse é o DAT2, né? Lembra disso. E aí, ó, aqui eu só digitei os comandos, né? Ainda não rodei nada. E para rodar, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo aqui, ó, dou um Command Enter, né? E aí ele rodou de uma vez esses dois aqui já para deixar aqui. Se eu tivesse uma lista de código enorme, eu poderia selecionar tudo, apertar e ele já faria tudo automático também, tá bom? E o interessante desse ambiente na parte de baixo aqui, pessoal, onde aparece aqui Files, ó, é porque ele apareceu Files aqui, quando eu crio um projeto, ele já deixa, né, o projeto dentro do próprio diretório da onde eu criei, né? Então, por exemplo, se eu for salvar esse arquivo untitled aqui, ó, né, eu cliquei aqui no disquetinho, ele vai falar salvar como, né, eu vou colocar o nome aqui, exemplo, tá, e vou clicar e ele já dá para mim dentro eu posso salvar em outro lugar, né, mas eu sugiro que vocês sempre salvam os arquivinhos de R dentro do mesmo projeto que você criou, do diretório do projeto que você criou, tá bom? Então eu vou dar um save aqui, e olá, ele já vai aparecer para mim o exemplo aqui dentro, tá bom? Então ele já está salvo aqui, vamos supor que eu feche ele por algum motivo, eu posso vir aqui, ó, clicar no exemplo, ele vai abrir para mim, já está salvo ali, vou fazendo, né? Eu posso editar, por exemplo, fazer um DAT3 aqui, né, e ter uma combinação de 11
12, 13, 14, 15, por exemplo, né? E aí ele não está salvo, aí estava branquinho aqui, agora ele apareceu meio azul. Vou vir aqui no final, dar um Command Enter, ele rodou para mim só o DAT3 agora, né? O DAT3 já apareceu ali salvo, apareceu o objeto para mim salvo aqui no ambiente, mas o R-Script ainda não está salvo, eu posso clicar aqui no disquetinho, ó, aí ele ficou brancozinho aqui, quer dizer que ele está salvo, tudo tranquilo. Beleza, pessoal? Então eu vou fechar agora o R aqui, tá bom? Falar assim, você quer salvar o workspace e tudo mais, eu vou colocar aqui não, tá bom? Porque eu já salvei o arquivinho ali do R, qualquer coisa eu só rodar de novo ele para poder ter aqueles meus objetos DAT salvos no ambiente, tá bom? Então, pessoal, agora nós fizemos a instalação do R e do RStudio, né? Se você quiser fazer o update, o processo é o mesmo, tá? Então, ó, deixa eu abrir de novo o RStudio aqui para mostrar isso para vocês. Se eu quiser saber se tem alguma atualização do RStudio, eu posso vir aqui, ó, no Help, tá bom? No Help. Isso aqui é legal também. Então, você viu que eu abri o RStudio, ele abriu no último projeto que eu estava trabalhando, tá? Então, a partir do momento que você instalou, sempre vai acontecer isso. Quando você abrir o R, ele abre no último projeto que você estava trabalhando, tá bom? Aí você pode salvar um novo depois, mas ele sempre abre no último projeto que você estava trabalhando. Então, aqui no Help, ó, Check for Updates, né? Clico ali no Check for Updates. Ele vai falar para mim que essa é a versão mais atual, e aí, beleza. Se não fosse, ele me direcionaria para o site do RStudio. Então eu teria que fazer o download daquele RStudio e fazer todo o processo de instalação novamente. Só que na hora que eu arrastasse, né, o arquivinho lá do R, né, lembra que tinha o arquivinho lá do R, né? A hora que eu arrastar, né, esse arquivinho do R pro Applications, né, ele vai falar assim, você já tem instalado, você quer salvar por cima dele, né, você quer substituir, e você colocaria que sim. Então, na verdade, ele substituiria o arquivo e essa é a atualização do RStudio, na verdade, tá bom? Para atualizar, então deixa eu fechar aqui, para atualizar o R, também é a mesma coisa. Você vai lá no site, tá? Você vai fazer o download desse arquivinho aqui e vai instalar ele. Na hora que instalar, ele vai instalar por cima do R, tá bom? Então o processo de atualização é igualzinho, é o mesmo do processo de atualização, tá bom? O que eu vou querer mostrar para vocês aqui agora, tá? Então nós mostramos então a instalação e a atualização. Eu vou mostrar para vocês como desinstalar então, ou remover o R e o RStudio. Caso você não queira mais utilizar, né, em vez de deixar ele ali ocupando espaço na sua máquina, você fala assim, vou querer remover ele e tudo mais, né? Então como fazer isso, né? A primeira coisa é entender que a gente vai fazer o caminho inverso, né? Então para instalar a gente fez a instalação do R e depois do RStudio. Para desinstalar ou remover ele da minha máquina, eu vou desinstalar ou remover primeiro o RStudio, depois o R, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, ó, eu vou entrar aqui no Google novamente, tá? Na minha ferramenta de pesquisa aqui na internet, e vou digitar assim, ó, how to uninstall, ó, já apareceu para mim, ó, how to uninstall RStudio on Mac. Digita isso, aperta Enter, tá? E para mim a primeira opção que apareceu foi um site aqui, ó, de suporte do RStudio, tá? Ó, support, né, .rstudio.com, e o nome desse suporte é How to Uninstall RStudio Desktop. É exatamente o que eu quero. Cliquei aqui, tá bom? Ele abriu aqui para minha página do RStudio, ó, mostrando para mim como fazer a desinstalação em vários sistemas. No caso, meu sistema é o Mac. E aqui ele fala para mim, para você fazer a desinstalação do Mac, você simplesmente arrasta ele para a lixeira. Na verdade são dois passos, né? Eu vou arrastar ele para a lixeira, depois eu preciso apagar a lixeira para apagar completamente o arquivo ou o programa ali. E depois aqui, para eu apagar as configurações que a instalação e a minha utilização do R fez na minha máquina, né, eu vou também precisar apagar essa pasta aqui. Se eu não apagar essa pasta, vai ficar resto de programa, né? De configuração de programa, na verdade, da minha máquina, que pode ocupar um espaço desnecessário, então eu vou apagar também. Então eu vou fazer esses dois passos, né? Então eu vou fazer esse primeiro passo aqui agora, que é o seguinte, abrir então aqui o meu Finder, vou na minha pasta Applications, né, aplicativos ou programas e tudo mais, achei aqui o meu RStudio, eu posso pegar ele, arrastar ele já direto para lixeira, ó. Então arrastei para lixeira, tá bom? Ou ó, eu vou dar um Command Z para voltar a minha ação que eu fiz, para mostrar para você um segundo jeito de fazer, que é clicando com o botão direito aqui do seu mouse e clicando no meu caso está em inglês, eu vou clicar no Move to Bin, no seu caso deve estar escrito mover para a lixeira, tá bom? Então você clica ali
e ele vai mover para a lixeira. Tá? Então esse foi o primeiro passo, mas ele ainda não desinstalou completamente. Para ele desinstalar completamente, a gente precisa limpar a lixeira, mas que eu vou fazer isso depois de fazer o passo 2. Tá? Então, ó, voltando aqui, a gente tem o passo 2 aqui do Mac agora, que é ir no meu Home Directory. Tá? Desculpa, pessoal. Então é ir no meu Home Directory, achar esse arquivo aqui, né, que é um arquivo que ele fica escondido, né, ele fica escondido na minha máquina, eu não consigo ver ele no modo normal, já vou mostrar para vocês como achar ele e levar ele também para a lixeira para poder apagar, tá bom? Então ele está no meu Home Directory, né? Como que eu faço para achar o meu Home Directory? Então você vai fazer o seguinte, ó, vou mostrar o caminho completo para vocês, tá? Você vem aqui no Finder, então eu estou no Finder, né? Você vem aqui no Go, tá? E no Go, ó, já tem o Home aparecendo aqui, tá bom? Então você clica aqui no Home, na pasta Home, e ele vai te direcionar para lá, tá bom? Então aqui no Home, ele falou que eu ia encontrar aquele arquivo, mas eu não vejo ele aqui, tá bom? Eu não vejo ele aqui porque ele está escondido, né? Para eu poder ver os arquivos que ficam escondidos, isso é uma proteção, né, do sistema para que os usuários na utilização do dia a dia não apaguem arquivos importantes, né? Então esses arquivos importantes de configuração, eles ficam escondidos na máquina, mas é lógico que a gente tem que conseguir enxergar eles de alguma forma, né, se o usuário quiser realmente fazer uma ação ali, que é o nosso caso. A gente realmente quer fazer uma ação ali, porque a gente está seguindo o tutorial do RStudio para fazer a desinstalação e a gente precisa apagar um arquivo de configuração que está aqui dentro dessa pasta. Então o que você vai clicar? Você vai fazer o seguinte, você vai, no teclado você vai apertar Command, Shift e ponto. A hora que você faz isso, aparece para mim os arquivos aí escondidos. E olha lá o arquivo que eu preciso apagar. Né? É esse ponto. Todo arquivo escondido aparece com ponto no início, tá bom? Para reconhecer. Então, ó, o que não tem ponto no início, ele aparece aqui para você mais vivo, né? Quer dizer que ele não é um arquivo escondido, no caso do Applications aqui, né? Agora, no caso desse ponto RStudio traço desktop, ele tem um ponto ali na frente, então ele aparece menos... com menos ênfase, né? E tem o ponto na frente para mostrar que na verdade ele é esse arquivo aí, que ele é um arquivo escondido. E olha só a quantidade de arquivos que tinha lá dentro, né? Que se a gente não apagar ele vai estar ocupando espaço na nossa máquina, né? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar nele e arrastar aqui para a lixeira, tá bom? Então arrastei ele para a lixeira. Eu vou dar um Command Z para voltar, para mostrar uma segunda forma de fazer. Você pode só fazer daquela forma, ou se não, você pode clicar aqui com o botão direito do mouse e de novo fazer o Move to Bin ou mover para a lixeira, tá bom? Essas duas formas funcionam e agora eu coloquei ele na minha lixeira. Como o padrão não é mostrar os arquivos escondidos por até forma de proteção, para a gente não fazer sem querer uma ação nesses arquivos, eu vou digitar novamente o Command Shift ponto, e aí ó, ele volta naquela visualização sem mostrar os arquivos escondidos, tá bom? Então a gente moveu os dois arquivos para a lixeira, tá bom? Então eu vou clicar na lixeira agora, ele aparece todos os arquivos que eu movi para a lixeira, então o arquivo do R que eu tinha movido antes, o do RStudio, tá? Que agora para a gente desinstalar eu preciso limpar a lixeira, e também está aqui o arquivo escondido, só que a gente não vê, porque a gente está no modo, né, de não ver eles, né? Para poder ver, o que a gente faz? Command Shift ponto. E aí, olha lá ele ali. Ele existe ali naquela pasta. A gente só não estava vendo ele porque ele estava escondido. Tá bom? O que a gente vai fazer agora? A gente vai limpar a lixeira para fazer a desinstalação total do RStudio, tá bom? E também desinstalar o arquivo aqui que a gente já tinha movido para a lixeira antes, do arquivo de instalação do R, tá? Mas a gente está tomando essa ação principalmente para desinstalar completamente o RStudio da minha máquina. Então apertei aqui ó, o Empty. Ele vai falar, você tem certeza que você quer esvaziar a lixeira? No meu caso, sim, tenho certeza. E aí, ele apagou a lixeira, tá bom? Apagou os arquivos que estavam na lixeira. Então se eu clicar agora na lixeira, ó, não aparece nada. Eu tô no modo de ver o arquivo escondido, então se tivesse algum arquivo escondido aqui ele apareceria. Como eu quero sair desse modo, eu vou então apertar Command Shift ponto novamente. Você não viu nada acontecer aqui porque não tem nenhum arquivo ali, né? Mas na verdade eu saí então do modo de ver então os arquivos escondidos. Eu posso fechar aqui e agora o meu RStudio está desinstalado da minha máquina. Apesar do tutorial não falar isso, eu aconselho que depois que você faça essa desinstalação, você reinicie a sua máquina, tá bom? Para ter certeza que tudo foi apagado mesmo e que está tudo tranquilo e desinstalado do RStudio da máquina. Então fizemos a desinstalação, né, e apagamos o RStudio da máquina. Agora falta desinstalar e tirar da máquina o R. Porque agora, ó, se a gente for na pastinha aqui de applications, né, ou aplicações, aplicativos, né, ou programas, se tiver em português, o RStudio não aparece mais, lembra que ele estava por aqui, né? Ele não aparece mais, lógico, a gente desinstalou ele, mas o R ainda está instalado, né? São dois programas independentes, né?
Então o R ainda está instalado. Se eu quiser continuar utilizando o R, eu posso continuar, mas no caso aqui a gente quer desinstalar ele. Como é que a gente vai fazer essa desinstalação então, né? Volta lá, fechar aqui agora, eu vou voltar então aqui na página do R, tá? Então eu vou voltar na página inicial aqui do R, né? Para fazer isso, deixa eu vir aqui, ó. Você pode vir direto aqui nos manuais aqui, tá bom? Mas eu vou mostrar para você o caminho inteiro que a gente fez no início. Então você está no seu buscador, né? Na sua ferramenta de pesquisa na internet, você digita R Statistics, né? E na página, e aí caiu aqui na página inicial, né? www.r-project.org, clica ali. E aqui, ó, nessas opções aqui laterais, uma das opções aqui vai aparecer em Documentation, né? A primeira opção que aparece é manuais, né? Clica ali nos manuais, e aí agora a gente vai acessar esse arquivo aqui, ó, que é o R Installation and Administration, tá bom? Clica aqui na opção do HTML, você não precisa fazer o download do PDF nem nada, é só ler ele aqui pelo browser mesmo, ou já está super de bom tamanho. Cliquei aqui no HTML, tá? E aí aqui, ó, a opção 4 é Installing R under macOS, né? E dentro desse item tem o item 4.2, que é o Uninstalling under macOS, que é a desinstalação, né? Ou remoção dele do nosso arquivo. E é isso que a gente quer fazer. Então clica aqui e ele vai mostrar para você como fazer. Então, para você ter certeza que você vai desinstalar todo o R e todos os arquivos de dependência e de configuração, ele sugere que você faça, né, o tutorial aqui, sugere que você faça a desinstalação pelo terminal. Você pode fazer aquele processo de arrastar o R para a lixeira, né, e depois limpar a lixeira. Ele vai desinstalar grande parte do arquivo do R também, mas pode ser que arquivos de configuração ainda fiquem, né? E aí, para apagar esses arquivos de configuração, o que o tutorial sugere é que a gente faça uma desinstalação só, então a gente não vai precisar fazer 2 passos, é um passo só que aí a gente vai ter que fazer isso pelo terminal, tá bom? Pela linha de comando do terminal. Então o comando está aqui, então você não precisa se preocupar, o comando está ali, é só dar um Ctrl+C e um Ctrl+V no terminal e rodar esse comando, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou dar um Ctrl+C, no caso aqui eu estou no Mac, né? Então é Command+C, então eu copiei essa linha de comando aqui, tá bom? Agora eu vou abrir o meu terminal, eu tenho um terminal aqui na minha mesa, eu poderia já clicar aqui, ele já abriria, mas eu vou mostrar o caminho completo para vocês para chegar até o terminal, tá bom? Então o caminho completo clica aqui no Finder, vamos em Applications, né, ou aplicativos, programas, dependendo da língua que o seu tá, se estiver em português, e a gente vai numa pastinha dentro desse Applications chamado Utilities, né, ou utilitários, se o seu tiver em português. Aí clica 2 vezes nessa pasta e ó lá, o terminal está lá dentro. É só clicar 2 vezes e ele abre aqui o terminal pra gente, tá bom? Eu vou fechar aqui porque eu vou mostrar uma outra forma também de chegar até o terminal. Eu vou fechar completamente ele. Você pode também vir nessa barrinha de busca aqui que o sistema macOS tem e digitar terminal aqui. Terminal, né? Terminal em inglês ou terminal aqui. E aí a primeira opção que aparece já é o programa, né? Clica 2 vezes ali, ele vai abrir o terminal pra gente aqui, tá bom? Lembra que eu copiei aquela linha de comando, então aqui eu vou apertar Command V e ele, né, colou para mim aquela linha de comando. Eu dou um Enter, ele vai pedir a minha senha de usuário, né? Eu digito aqui a minha senha, dou um Enter, e aí é só esperar um pouquinho e ele vai executar para mim o código, né, daquelas linhas de comando. Na verdade aqui foi bem rápido, ele já executou, então em teoria ele já apagou o R da minha máquina, tá bom? Eu vou apagar aqui eu vou fechar aqui o terminal, tá bom? Vou fechar aqui o terminal, vou abrir o Finder, vou em Applications, né? E aqui em Applications, ó, eu não encontro mais o R foi apagado, foi desinstalado, né, e foi removido da minha máquina, né? Eu vou colocar aqui até em lista, ó, e a gente vê que o R não aparece mais, tá? Então a desinstalação teve sucesso, tá bom? E nem na lixeira ela não tá, ele já fez, não preciso nem limpar a lixeira nem nada, ele já realmente removeu tudo da minha máquina, tá bom? O RStudio e o R estão aparecendo aqui, pessoal, porque na verdade aqui é uma área no meu sistema operacional onde aparece como se fosse um espelho, assim,
dos últimos arquivos que eu abri, mas na verdade se eu clicar aqui não vai acontecer nada, porque ele não tem mais esse arquivo, tá vendo? Não vai, eu cliquei no R, não aconteceu nada, cliquei no RStudio, não aconteceu nada, e o sistema colocou um ponto de interrogação aqui na frente, tá? É porque os últimos arquivos, né, que eu estou trabalhando, eles aparecem aqui para facilitar se eu precisar abrir eles novamente. Para eu retirar eles daqui é só clicar com o botão direito do mouse, deixa eu vir com o meu vídeo um pouquinho para cima aqui, é só clicar com o botão direito do mouse, ó, algumas opções, ó, Remove from Dock, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, Options, né? Então a mesma coisa que foi, né? Eu cliquei com o botão direito do mouse, vou até em Options, Remove from Dock, né? Para ele não aparecer mais ali e pronto. Né? Então eu fiz a desinstalação, né? E removi tudo em relacionado ao RStudio e relacionado ao R da minha máquina e agora eu tenho esse espaço para utilizar para outros processos se eu quiser. Tá bom, pessoal? Bom, então por hoje é isso. A gente fez a instalação, a gente mostrou aqui, né, a instalação, a atualização e desinstalação de dois programas, né, do R e do RStudio. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.